Olá, meus amigos! Estamos aqui outra vez, hein? Que alegria estar com vocês. Olha, é emocionante, viu? Eu sempre falo, meu coração, cada vez que entra no ar, meu coração dispara. Dispara por emoção. Ô, minha amiga, larga esse celular. Agora vai começar o programa Frente a Frente com o Bernardo. Quero vocês juntos comigo para a gente ter audiência. Porque hoje, eu confesso, às vezes tem pessoas que eu entrevisto, que a gente tem mais emoção, outros menos, outro é mais profissional. Não quer dizer que eu ame todo mundo que eu entrevisto, mas hoje eu vou entrevistar uma pessoa especial. É uma pessoa fantástica, é uma advogada fora de série, ela é conselheira federal da OAB por São Paulo. É uma pessoa que vocês vão conhecer. É uma pessoa maravilhosa que vai ensinar muito, vai nos falar muito sobre essa coisa que está acontecendo hoje no Brasil, que é o feminicídio, é matar a mulher. Eu estou falando da doutora Alice Bianchini. Doutora Alice, é um prazer, é uma alegria tão grande receber a senhora em estúdio, não só para o apresentador, mas eu acho que comove toda a BCC Television e todo esse enorme público que nos assiste. Muito, mas muito obrigado de a senhora estar aqui, nos conceder essa entrevista que para nós é tão importante e transmitir para esse povo que nos assiste, que é bastante, não só no Brasil, mas fora do Brasil, um pouco sobre essa palavra que mesmo eu sendo advogado, mesmo eu sendo advogado do júri, me choca, me machuca saber que tem homens que estão matando mulher em quantidade. Doutora Alice, é um prazer. Diz a regra que o apresentador deve ler o currículo do entrevistado. Eu não sigo muito essa regra. Não, melhor ainda. Eu prefiro que a senhora se apresente, fale um pouquinho sobre a senhora, só para o público saber com quem está lidando. Muito obrigado, a senhora estar aqui. Primeiro, é uma alegria muito grande para mim estar aqui. É pena que a gente vai falar de um tema tão impactante, né? Nós vamos falar de feminicídio. Feminicídio é um tema que eu já venho estudando desde antes da lei, a nossa lei de 2015. Mas tive a oportunidade de estar 3 vezes no México. O México foi o primeiro país que começou a estudar essa questão do feminicídio, né? Eu tive a oportunidade de estar 3 vezes lá para estudar a fundo esse tema. E é um tema que, a questão da violência contra a mulher é um tema que eu venho estudando já há mais de 30 anos. Né? Então, portanto, assim, a gente tem visto uma evolução boa na questão dos direitos das mulheres, mas infelizmente o dado que eu tenho para trazer hoje, principalmente com base em estatísticas recentes, que saíram recentemente, que é o Atlas da Violência de 2019, vai dar conta que a questão do feminicídio é um problema seríssimo no Brasil. Vergonhoso e seríssimo. Vergonhoso e seríssimo. E principalmente... Eu não aceito um homem matar o outro. Quanto mais um homem matar uma mulher. As duas coisas são trágicas, né? O que a gente sempre diz que quando a gente fala do feminicídio e a gente fala matar o homem, pode ser uma mulher também que mate outra mulher, sim, que também claro. pode ser feminicídio. Mas a gente sempre chama atenção que não é só o fato de alguém matar uma mulher, é matar essa mulher por 3 circunstâncias específicas, né? Você mata essa mulher por uma questão de violência de gênero, você mata essa mulher porque você despreza a condição dela de mulher ou porque você discrimina a condição dela de mulher. Então são situações que realmente são mais graves do que só matar uma mulher, só matar um homem. É a condição que você mata. E a gente fala muito que isso está próximo à ideia dos crimes de ódio, quando você mata por uma questão de ódio. Então não interessa quem morreu, se foi a Alice, se foi a Joana, se foi a Patrícia. Qualquer uma que estivesse naquela condição daquela mulher teria sido morta. Então não é tanto, você não mata pela pessoa que ela é, e sim pelo fato dela ser mulher. Então, eu acho que os índices do feminicídio no Brasil estão muito altos. O Brasil é o 5º país que mais mata. Então já dá para imaginar. E é interessante, doutor, que esse dado de 5º país que mais mata, ele não é retirado dos dados do sistema de justiça. Não é assim, o que entra, quais são as mulheres que estão denunciando, quais são os processos que chegam no sistema de justiça, não. Ele é tirado do sistema de saúde. Então o sistema de saúde tem um formulário que se chama assim, Sistema de Informação de Mortalidade. Então você vai lá nesse formulário, retira todas as mortes de mulheres, verifica qual foi o tipo de morte. Nós temos 3 tipos de mortes que são registrados no formulário: as mortes acidentais, as mortes naturais e as mortes violentas. Então você pega essa 3ª categoria das mortes violentas e a partir dessa 3ª categoria você divide por um grupo de 100 mil mulheres e encontra uma taxa,
que no Brasil só temos 4 países que, fazendo essa mesma metodologia, vai encontrar uma taxa superior. Ou seja, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, e dado objetivo, estamos falando de mulheres mortas, estamos falando de cadáveres, estamos falando de certidões de óbito. Não é o que as mulheres estão denunciando ou deixando de denunciar, é um dado muito objetivo. É preocupante. Bem preocupante, é. O que a senhora acha, que é uma coisa que eu queria entender, que o público também quer, por que essa onda de violência contra a mulher? O que é emoção? É o despeito? O que eleva tanto as pessoas a atingir um índice de mortalidade tão violento alto, né? como isso? Se a gente pensar assim, na verdade nós estamos falando com uma questão de cultura, é uma questão de cultura. Se a gente pensar que o nosso DNA, o DNA do homem brasileiro, da mulher brasileira, é igual ao DNA do argentino, da Argentina, e a gente pensar que na Argentina tem menos da metade de mortes de mulheres com essa mesma metodologia, pensando da mesma forma, né? Pegando do sistema de saúde lá da Argentina, você tem metade das mortes das mulheres, e se a gente comparar, por exemplo, com um país da Europa, nem dá para comparar, não tem comparação. Então, é uma questão que não é uma questão do humano, é uma questão da cultura, não é uma questão de DNA, é uma questão da cultura. E que cultura que nós temos no Brasil? Então, a gente tem que juntar algumas informações, né? Uma informação muito importante vai dizer, e isso acontece em qualquer país, vai mostrar que quanto mais desigualdade de gênero, mais violência de gênero. São dados que se encontram, estão juntos, né? Então, se a gente for perguntar qual é o índice de desigualdade de gênero no Brasil, a gente já dá uma dica, né? Se a gente é o 5º país que mais mata, é evidente que nós temos um índice de desigualdade de gênero no Brasil muito grande, e eu vou dizer até o número. O Brasil está na posição de número 95, entre 180 países, com mais desigualdade, o que significa que, apesar de nós termos uma Constituição Federal, que é lá de 1988, tem mais de 30 anos, que vai dizer que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso não está se refletindo na realidade. Então, nós temos aqui no Brasil, né, quando a gente olha, por exemplo, a questão do salário, quanto que uma mulher, fazendo exatamente o mesmo serviço que um homem, o mesmo trabalho, no mesmo cargo e função, recebe em comparação com o homem? Dá uma média no Brasil de 26% a menos, né? A gente vai falar da carga dupla de trabalho, tripla, né? A jornada tripla de trabalho. A gente vai falar das mulheres que trabalham menos tempo, têm menos tempo na semana de trabalho, e ganham menos. Quer dizer, a gente vai falar da representação da mulher na política. O Brasil é um dos países com menor representação de mulher na política. É uma vergonha o nosso país, é uma vergonha. E aí a gente vai encontrando tudo isso e vai identificando que no Brasil nós temos sim uma desigualdade muito grande entre homens e mulheres. E essa desigualdade vai criar uma situação, só para ter uma ideia, né? Pensando numa pesquisa que foi feita em 24 países, foi feita no Brasil também. E vai perguntar se você acha que a mulher é inferior ao homem. Olha a pergunta, se acha que a mulher é inferior ao homem. Dezembro de 2017, nós tivemos 19% dos homens brasileiros que vão responder que as mulheres são inferiores aos homens. O quê? Subjetivamente, né? Entendendo que subjetivamente as mulheres são inferiores. E aí a gente vai perguntar para as mulheres, olha que absurdo também, que triste, né? 14% das mulheres também se entendem inferiores aos homens. E a gente vai perguntar para as crianças, que é outra pesquisa também muito importante, doutor, que eu acho que vale a pena a gente falar. Essa é de 2016. Ela vai analisar meninas a partir de 6 anos de idade. E vai chegar à seguinte conclusão. Meninas, a partir de 6 anos de idade, 40% dessas meninas, a partir de 6 anos de idade, já se sentem menos inteligentes que os meninos e já desistem de fazer atividades. Ou seja, aí eu pergunto para nós, sociedade, que mundo que nós estamos mostrando para essa criança, porque a gente está pegando essa criança pela mão e está levando nos lugares, seja no shopping, seja no supermercado, seja na escola, na casa do tio, na casa do avô, e a criança analisa, olha, olhando ao redor do que nós estamos mostrando para essa criança, a criança chega a essa conclusão, se ela é menina, eu sou menos inteligente que os meninos. Ou seja, veja quanta coisa que a gente tem que mudar. Existe de fato isso? Nós passamos essa cultura que a menina se sente inferior ao menino? Exatamente. Eu desconhecia esses dados. Porque a gente às eu vezes... vejo dos adultos. Sim, mas já começa com 6 anos de idade, né? Então você imagine assim, por mais que a gente faça um discurso de igualdade, vou pegar um exemplo muito simples, né? A menina vai visitar, por exemplo, o avô, e às vezes isso também acontece na casa dela, mas vamos pensar no avô, e ela se depara lá com uma mesa de jantar, ela vai almoçar na casa do avô. E aí ela se depara com uma mesa em que você tem uma cabeceira que tem uma cadeira diferenciada. Essa cadeira tem um espaldar mais alto, essa cadeira tem um bracinho, e essa cadeira é quase que um mini trono. E quem é que senta nesse lugar diferenciado, privilegiado, que inclusive por uma questão arquitetônica não consegue alcançar os alimentos, e alguém então serve essa pessoa, né? Então normalmente quem é? O homem.
mãe. Então, são pequenas coisas do detalhe do dia a dia, né? Quando você diz, minha filha eu quero que seja uma princesa, meu filho eu quero que seja um guerreiro. Aí eu pergunto, muito bem, qual é a profissão da princesa? O que a princesa faz o dia inteiro? Quer dizer, será que é isso que a gente quer, né? São coisas que a gente não pensa. Isso é importante você chamar atenção, é importante. Isso tem um nome que eu estudei isso lá na Espanha, que se chama micromachismos. Porque o machismo, aquele bem acentuado, a gente consegue perceber. Mas esses micromachismos são aquelas coisas que a gente vai reproduzindo no dia a dia e a gente não percebe exatamente os acontecimentos, né? Então, esses são os mais perigosos, porque a gente fica perpetuando uma condição sem perceber que a gente está contribuindo para isso. Agora, por quê? Isso é um problema de cultura também? Ele é um problema de cultura, né? Se a gente pensar no Brasil, vamos pensar um pouco, porque não é só isso, né? O Brasil não é só um país machista. E aí, lembrando que o machismo não é uma coisa de homens, é uma coisa da sociedade, é uma coisa de mulheres também, né? As mulheres também são machistas, é uma questão da sociedade. Em que a sociedade pensa no papel do homem, pensa no papel da mulher, e eu não vejo problema que tem papéis diferenciados, eu não vejo isso problema. O problema é que quando você pensa no papel masculino, você sempre diz, esse é um papel mais importante. Quando você pensa no papel feminino, você sempre pensa, esse é um papel menos importante. Então, numa sociedade que você divide papéis e atribui importância diferenciada para esses papéis, é uma sociedade que cria uma hierarquização. Você já cria uma hierarquia. Então, se o papel do homem é mais importante, significa o homem é mais importante. Se o papel da mulher é menos importante, significa a mulher é menos importante. Você cria uma hierarquia. Quando você cria uma hierarquia numa sociedade, e você pode falar isso em relação à mulher, você pode falar isso em relação aos negros, você pode falar isso em relação aos homossexuais, quer dizer, é tudo farinha do mesmo saco. Ou seja, é toda uma série de discriminações, de preconceitos que são todos muito parecidos, né? Dificilmente uma pessoa ela é racista e não é misógina ou não é homofóbica. Então você tem tudo uma certa categoria muito parecida. E aí você cria essa hierarquia na sociedade, dizendo esses são mais importantes do que esses. É um passo muito curto para você falar de violência também, porque a hierarquia também traz um caldo de violência. Eu acho que a nossa sociedade está evoluindo muito. Eu não tenho mais 20 anos, nem 30, mas eu vi... Mas mais de 40 não, né? Não, tá, aí mais de 40 exagera. também não, tá certo. Tá, não fala 60, que não pode. Não, mais de 40 com certeza que não. Eu fui criado pelo meu pai, que na época eu perdi meu pai muito cedo, tá? Ele era muito adiantado para a época. Ele me passou os valores que um pai, a obrigação de um pai, na época dele, não era dar estudo, não era nada, é manter a filha virgem até o casamento. Isso era, o geral, meus amigos recebiam a mesma educação, dizia, a obrigação do pai, você tem que cuidar da sua filha para que ela seja, não precisa dar estudo, não precisa nada, para ela ser virgem até o casamento. Então, essa questão ainda da moral sexual da mulher é uma coisa ainda muito pesada, né? A gente fala muito da dupla moral, ou seja, a mulher, ela só tem direito de ser santa ou ser prostituta, ela não tem o meio termo. Não tem. O homem pode ser tudo, né? Ele pode vir do melhor para o pior, de qualquer lado e tal, não tem problema nenhum. E a mulher é muito cobrada nessa questão, né? Realmente por exemplo, sério. Eu passei uma coisa que eu vi, eu sou santista, sou oriundo da cidade de Santos, que eu vi que até hoje eu era moleque, eu devia ter uns 15, 16 anos, talvez até um pouco menos. Na Praça Independência tinha um bar, estava um dia de forte canícula, estava um calor irreal. Devia ser mãe e filha, tá? Pararam naquele bar que existia para tomar um refrigerante. Saiu o cara e falou, eu não sirvo mulher sozinha. Olha só. Ou você traz alguém para te acompanhar, eu não vou servir. Porque mulher que senta sozinha no bar é prostituta. Essa é a questão da liberdade da mulher. Eu fiquei tão alucinado. Eu falei, a senhora vai sentar, eu vou sentar junto. E quero ver esse sujeito não servir. Sabe, eu era moleque não tem. Mas será que mudou muito agora? Nojo. Será que mudou muito agora? Porque o que Olha, você eu pensa? acho que evoluiu muito. Evoluiu muito, mas ainda assim... Ainda não é o que nós queremos, mas evoluiu muito. Hoje não tem mais problema, a mulher senta onde ela quer, ela vai onde ela quer. Mais ou menos, né? Porque a gente tem ainda, de novo, pensa nos crimes sexuais, continua aquela ideia também, que roupa que você estava, como se a roupa da mulher pudesse autorizar o homem a praticar qualquer tipo de crime sexual contra a mulher, aonde que você estava, o que você estava fazendo sozinha. Quer dizer, nós ainda continuamos com esse discurso circulante, por mais que a gente tente se libertar dele, ele ainda é muito forte, ainda atrapalha muito a vida das mulheres. Eu posso ser honesto uma coisa com você? Deve. Pela experiência de vida,
Tá? Eu acho que muito desse negócio ainda está presente e forte na mulher, muito mais na mulher do que no homem. Acho que nos dois, né? Nos dois. Eu acho que a mulher hoje ainda está na frente. Por exemplo, uma coisa muito engraçada. Eu acho que a mulher devia ser tratada como heroína. Você fala em trabalhar, o homem não trabalha perto da mulher. A mulher trabalha o dia todo, ela faz, chega em casa, ela chega continua, em casa, ela vai fazer trabalha. comida, ela vai arrumar. E quando ela está trabalhando, ela está organizando o lar também, porque ela está lá pensando, né? Porque, peraí, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir no supermercado, tenho que comprar a carne que está faltando na cabeça dela, não para. Então você me responde uma coisa, que horas que é a hora do descanso? Esse é um problema. O lazer da mulher é um problema, né? A gente tem pouco tempo de lazer. Não tem nenhum. Porque quando você fala, eu estou deitado, eu vou descansar, não vai. Não, porque você fica pensando que o teu filho vai na escola, você tem que acordar às 6 horas da manhã para levar ele nas 7, aí você pega teu carro, você vai levar. O homem normalmente não faz esse tipo de tarefa. Tem um dado, por exemplo, na questão de deixar aquela Graças situação... a Deus o homem hoje está começando a participar. Sim, está participando, mas, por exemplo, deixar a criança no carro, esquecer a criança no carro e a criança vir a morrer dentro do carro, né? É uma coisa que dificilmente uma mãe faz isso. Os pais fazem, mas não é questão de que o homem não tem capacidade. A questão é que desde pequenininho, o que a gente brinca quando a gente é criança? A própria questão de lazer da mulher, tem um estudo também de 2016, vai mostrar isso. As meninas brincam pouco quando elas são crianças, exatamente por causa das tarefas domésticas. Elas se incumbem muito mais de tarefas domésticas do que os meninos. Com certeza. E quando a gente brinca, quando a gente é criança, a gente brinca do quê? De casinha, de bonequinha, né? Ou seja, já é a preparação para ser dona de casa. Exatamente, preparação para a idade adulta. E essa falta de brincar quando criança traz uma repercussão muito grande na idade adulta nossa, porque a gente tem o nosso lado lúdico das mulheres foi muito pouco desenvolvido, porque mesmo brincando de casinha e de boneca, eu me lembro, eu brincando de boneca, eu tinha que dar mamadeira para minha boneca às 4 horas da tarde. Exatamente. Ou seja, olha a responsabilidade que eu tinha com 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade. Então, essa questão de a gente não ter desenvolvido o lado lúdico vai trazer prejuízo para nós quando adultas. Com certeza. Por exemplo, depois eu acho que a mulher ela está muito presa a determinados conceitos. Eu dou muita risada com isso. Porque se você chega para um homem e diz, você engordou, cara, puta, graças a Deus engordou, é que eu estou comendo bem. E leva na maior gozação. Sim. Fale para uma mulher, nossa, você engordou, para ver o que acontece. Sim, também. Desaba, arrebenta todas as presilhas da cabeça dela. Eu acho que não tem ofensa maior para uma mulher do que você falar que ela engordou. Então, além de ela ter cuidado dos filhos, ter o trabalho, ganhar menos, ela ainda tem que cuidar da sua estética. E o tempo e o dinheiro que se gasta nisso também tem que ser computado. Tem que ser computado. Tem que ser computado. Eu acho que a mulher ainda se prende muito a pequenas coisas. Por exemplo, eu pessoalmente como homem, eu acho ridículo a pessoa se ofender porque dizer que engordou. Engordou sorte minha, emagreci sorte minha. É que a mulher, não sei se você concorda, que agora eu vou tocar no lado feminino. A mulher se arruma e se prepara para vai descer a outra, irritar a outra mulher. Não, isso eu já discordo. Você discorda? Toda mulher que eu converso fala, não, eu me preparo, mas é para... Não, a gente se espelha, né? A gente se espelha na outra mulher. Quando a gente vê uma mulher, que bonito que ficou esse amarelo, a gente se espelha, porque a gente é uma forma de você olhou a outra, achou bonita, então você quer fazer a mesma coisa. Mas eu acho que efetivamente o que a gente gosta é de estar bem, né? E essa que feliz do que você está falando, não, porque não é o que eu ouço a maioria das vezes. A gente gosta de se sentir bem, gosta de se sentir apreciado. O homem e a mulher gostam de se sentir apreciado. É que o homem, normalmente, o que se aprecia do homem? É o poder dele, é a capacidade dele de ser sério, é a capacidade de ser, os bens que ele tem, o que é equivocado, né? Porque se a gente for pensar, o que deveria tanto valorizar em relação ao homem, em relação à mulher, é como eles são por dentro, né? Não exatamente o que eles são por fora, o que eles têm, mas a gente vive numa sociedade que você valoriza coisas diferentes do homem e da mulher. Então, isso é uma coisa que a gente ainda tem que amadurecer bastante, mas eu acho que as mulheres estão aprendendo a se valorizar mais. Muito. Ela está cheia de dogmas, de presilhas,
que ainda não deixa ela ser... Mas eu acho que o que mais a gente tem que conversar é sobre os homens, porque o que a gente está falando pouco, voltando para a violência, em termos de violência, por exemplo, a gente sabe tudo da violência contra a mulher. Que idade ela sofre mais violência? Por que ela sofre mais violência? Por que ela não deixa, ela sofre violência e continua no relacionamento? O que faz ela conseguir sair do relacionamento violento? Então, qualquer coisa que você queira saber sobre a violência contra a mulher, eu tenho informações, tenho estatísticas. Agora, em relação ao homem, se a gente perguntar por que um homem fica numa relação violenta, praticando a violência contra a mulher por 9, 10 anos, como é a média do Brasil. Porque ele não sai, que quem sai é ela. Não aceito isso. Então, mas a gente não... Só que a gente não estuda, a gente não sabe. Porque tudo vira em volta da mulher. Por que a mulher? E as próprias campanhas vão dizer, mulher que sofre violência, denuncie. A gente não fala assim, homem que pratica violência, pare de praticar violência. Exatamente, né? Então a gente tem que começar também, é a quarta onda do feminismo, o feminismo vai até a terceira onda do feminismo, mas a quarta onda do feminismo é quando a gente vai trazer os homens para essa discussão, porque a gente fala como mulher, o lugar da mulher onde ela quiser. Ok. Mas não é bem assim, mas é o discurso. Mas o lugar do homem, essa nova subjetividade do homem, né? Porque hoje o que você está trabalhando é exatamente isso. Para a gente falar de políticas de prevenção à violência, não é mais colocar o eixo na mulher, é começar a colocar o eixo no homem e começar a falar de centros de reflexão, de subjetividade do masculino. Totalmente entender, com o que você está falando. exatamente. Meu ponto de vista é exatamente isso. Agora, na cultura masculina, ainda existe muito forte, porque você entrevistar na televisão é a maior escola que existe para você conhecer o ser humano. Imagino. Porque aqui você escuta se coisas, revela, né? As pessoas se revelam. Parece que aquelas abrem o coração e começam a falar. Uma das coisas... Ainda mais com um entrevistador assim tão simpático, que deixa a gente tão tranquila, né? Não, aí você é muito boazinha, não é verdade? Eu vou te pedir licença, 1 minuto. Nós temos que fazer um pequeno break. Vamos. E depois eu vou te bombardear de perguntas que eu estou doido, estou sedento de vontade de escutar. Só 1 minutinho, meus amigos, 1 minutinho só. Não é 1 hora, não. Eu estou falando de 1 minuto, nós vamos fazer um pequeno break. Não vai mudar. Sabe aquele aparelhinho que você usa para mudar de canal? Joga fora, tá? Daí eu tenho certeza que você fica comigo. E para mim é tudo. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso.
Então, vocês acharam que eu ia ficar muito tempo? Não dá não, tenho saudades de vocês. A minha vida é poder estar na câmara, em frente a uma câmera de televisão, falando com vocês. Vocês não sabem o que é orgulho, o que é prazer. É uma delícia. Obrigado por vocês estarem sempre com a gente. Mas vamos continuar falando desse assunto. Eu acho, pelo menos eu tenho visto isso como advogado, o homem ainda está preso a determinados preconceitos, como a mulher está a outros. O homem, a visão que você tem, o homem, ele não vê a mulher, ele não fica bravo dos ciúmes da mulher, ele fica bravo dos ciúmes da propriedade. O homem hoje ainda é bastante presente, isso não sei se você concorda, o homem ainda vê a mulher como propriedade. Ele não conseguiu evoluir para ver a mulher um ser que ele compartilha, que ele convive e que são felizes. Porque eu não acredito na felicidade do homem sem uma mulher ou na felicidade da mulher sem um homem. Parece que Deus já fez a coisa tão forte. Você só é feliz quando você tem uma família. Para você ter uma família, você tem que ter alguém que conviva com você. Você está entendendo? Sim, aí eu posso trazer então, doutor Bernardo, os dados aqui do Ministério Público de São Paulo, uma pesquisa feita em cima de processos judiciais. Agora nós não estamos mais no sistema de saúde, agora em processos judiciais. O que o Ministério Público de São Paulo fez? Pegou os processos judiciais em que tinha a morte de mulheres, analisou se havia algum relacionamento entre o autor do fato e a vítima, ou seja, que não fossem pessoas desconhecidas. Não necessariamente tinha um relacionamento íntimo, nada, mas eram pessoas conhecidas. Pegou todos esses casos e foi analisar página por página para encontrar o motivo do homicídio, né? E aí olha a surpresa, o que nós vamos encontrar? 45% das mulheres que morreram em São Paulo, desses processos, morreram no momento que elas estavam interrompendo a relação, naquele momento de interrupção da relação, ou recém tinham interrompido, ou estavam em processo ou recém tinham interrompido. E aí a mídia fala muito isso, né? A mídia fala muito assim, ele não se conformou com o término do relacionamento. E aí eu digo, vamos só tomar cuidado com essa fala, né? É muito romântico isso. Tá certo a palavra. Não se conformou com o fim do relacionamento. Não, na verdade ele não respeitou o direito dela, da liberdade dela, de dizer, olha, não quero mais esse relacionamento. Ele não respeita isso. O que a gente vê é uma falta de respeito ao direito da mulher escolher qual é o parceiro que ela gostaria. Então, 45% das mulheres mortas em São Paulo foram mortas nesse momento de separação, ou recém-separadas, ou no momento que estavam se separando. Me causa surpresa, porque eu achei que esse índice era muito maior. Mas calma, agora temos 30%. 30% são a situação das mulheres que morreram pelo chamado ciúmes. Então, 30% a alegação foi de ciúmes, né? E essa alegação de ciúmes também é outra coisa que a gente tem que mudar a nossa forma de expressar, porque não é bem ciúme, é o sentimento de posse, que são duas coisas completamente diferentes, né? Sentimento de perda da propriedade. Exatamente. Então você pensa que aquela pessoa é sua posse e aquela pessoa, e como posse você tem que se comportar de acordo com o que eu quero que você se comporte, né? E se você se comportar diferente, haverá consequências em relação a isso. Então nós temos 75% das mortes de mulheres em São Paulo em razão dessas situações, que se conseguiu identificar nos autos, né? Porque, veja, muitas vezes você não consegue identificar exatamente qual foi o motivo da morte, né? O doutor já trabalhou no júri durante muito tempo, sabe que muitas vezes não se entende o que fez com que essa pessoa matasse outra pessoa. Então, das identificações que se conseguiu... Matar de forma violenta. E é um tema muito interessante, porque as mortes de mulheres em casos de feminicídio não é simplesmente vai lá e dar um tiro, né? Não, são 11 tiros, como a gente teve em Campinas recentemente, 50 facadas, né? E depois que mata ainda pega o corpo para tentar esconder e ainda faz um monte de barbaridade. Então, a gente vê que, e tem uma delegada do Piauí que ela fala, é uma morte conversada. Porque não é simplesmente matar, vem um processo de tortura, muito tempo que a mulher fica em poder do homem até que efetivamente ela se esvai. E não mata de cara. Não mata de cara, né? Faz primeiro sofrer. Faz primeiro sofrer, por isso que a gente fala muito dessa questão do crime de ódio, né? Que trabalha com a ideia de crime de ódio. Então a gente tem essa preocupação com essas motivações, né? E aí a gente, claro, a gente não está dizendo aqui os homens são malvados, as mulheres são boazinhas, né? O que a gente vai olhar as estatísticas... Não dá nada disso. Exatamente, o que a gente vê nas estatísticas é que homens e mulheres são mortos por ciúmes, ou mortos porque estão interrompendo o relacionamento. Mas a proporção é que dá para nós informações de que muito mais mulheres estão morrendo do que estão matando. E aí a gente tem um dado também da criminologia que é interessante, que vai mostrar que nos casos em que as mulheres matam, o percentual muito grande é o chamado morte por homicídio maus tratos,
porque você mata depois de você vir com um histórico muito grande de maus tratos, de violência que ela sofreu, né? Então você ainda tem casos de morte de mulheres que matam seus companheiros dentro desse contexto. De novo, né, a gente tem uma cultura em que a cultura vai trazer para o homem a obrigação de ser violento. Infelizmente, a gente tem que falar dessa forma. Isso que eu ia falar para você. A nossa cultura, a nossa índole é que o homem tem que ser violento. Exatamente. O homem não tem que tratar a mulher de igual para igual. A mulher é propriedade dele. Então isso tem que você mudar. me deve obediência. Você não tem o direito de dizer não. Esse que eu acho o maior erro da nossa sociedade. Como eu falei, antigamente os pais passavam para os filhos que ele tinha que ser duro para preservar a menina ser virgem. Hoje você... O que é virgindade? O que a virgindade representa? Se ela acaba no primeiro ato. Sim, então, e a gente que é vê isso? Que apesar de que não tem esse discurso direto hoje do pai para o filho, mas você vê isso de alguma forma, de forma muito tranquila, por exemplo, na televisão, nos filmes, na literatura, né? Então você tem essa ideia, né, ainda de que, poxa vida, mas um homem foi traído e ele não fez nada? Como assim uma mulher trai um homem e ele deixa quieto? Deixa quieto. Ele tem obrigação de matar a mulher. Tem obrigação, exatamente. Então, incrível isso. Então você ainda isso é um tem. dado que eu vivi muito como advogado. Você pega na pessoa, você conversa com a pessoa, eu não fiz nada, eu fiz minha obrigação. Eu tinha que bater, ela me traiu. Então, aí tem um livro que eu acho que seria muito legal, o Apiá, ele vai, Código de Honra se chama esse livro. O que ele vai fazer? Ele vai, durante muito tempo, ele foi prêmio Nobel, inclusive, durante muito tempo ele vai analisar algumas culturas, algumas expressões de cultura que, por algum momento, mudam. E ele vai tentar entender se há um ponto em comum que vai levar com que haja essa mudança de cultura. Então, ele analisa, por exemplo, o enfaixamento dos pés das chinesas, que era uma prática milenar, né? Durante milênios aconteceu. Esse que, de repente, ainda acontece, mas uma proporção muito pequena, que você enfaixa os pés das chinesas e você não enfaixa sim, né? Numa situação bem delicada. Analisou também os duelos, vamos pensar nos duelos, né? Hoje a gente vê duelos só pelos filmes antigos, né? Mas era uma questão de honra, você resolveu os seus problemas através de um duelo. Exatamente. Né? Então você tinha isso. E analisa também esse terceiro ponto que a gente está analisando, que são os chamados crimes de honra. Quando você tem chamado, né, que o homem traído, então ele ia lavar a sua honra matando a mulher, né? E a gente vai encontrar isso muito forte até a década de 70, quando então aí vem o primeiro movimento das mulheres, naquele caso Dock Street, famosíssimo, né, da Angela Diniz. No primeiro julgamento ele é absolvido, e aí vem um segundo júri, e no segundo júri, então, se fez, foi quando o movimento das mulheres no Brasil teve a primeira expressão, quando se levantou então os cartazes dizendo, né, quem ama não mata. E aí, a partir dali, o que a gente vai ter? Quem ama não mata. Quem ama não mata, exatamente. Hoje seriam hashtags, né? Você colocaria os hashtags, quem ama não mata. Mas foi o que aconteceu na década de 70. E aí a gente vai, doutor que foi advogado de júri durante muito tempo, os advogados ainda alegavam essa tese defensiva da legítima defesa da honra. Daqui a pouco começou a rarear. Daqui a pouco o advogado levanta, mas o conselho de sentença não acata. Não, hoje não adianta mais. Hoje não adianta mais, exatamente. Então veja, da década de 70 até hoje, não é tanto tempo assim, e a gente teve uma mudança. Da década de 70 até hoje, nós tivemos essa mudança de não aceitar mais sendo crime de honra, né, legítima defesa de honra. Nós tivemos uma alteração importantíssima da lei, que foi a lei do feminicídio, para dizer, não só não é honra, como você tem uma pena maior ainda, né, porque passou a ser qualificado. De 6 a 20 passa a ser de 12 a 30. E nós tivemos também uma outra alteração muito importante, que é uma alteração do ano passado, em que o pai que mata a mãe dos seus filhos perde o pátrio poder, que é uma coisa também muito interessante, porque até então, se você matava a mãe dos seus filhos, estava respondendo o processo em liberdade, processo de feminicídio em liberdade, você ainda continuava com a guarda dos filhos, os filhos embaixo do seu teto, e imagina que aspecto psicológico é uma outra coisa também importante para a gente tratar. O que acontece na vida de uma criança, e os dados do Rio Grande do Sul vão trazer dados importantíssimos, vai dizer que 90% dos casos de mães casadas que foram mortas pelos seus maridos, 90% foram mortas na frente dos seus filhos, né?
Então a gente tem uma concepção dessa violência contra a mulher, não pega só a questão da mulher, vai pegar a questão da mulher, vai pegar a questão dos filhos, vai pegar o homem também que matou, porque também tem consequências para ele, e a família deste homem que matou, né? A família dessa mulher que foi morta, quer dizer, nós, sociedade, essa insegurança toda que a gente vive, então tem muitas repercussões que a gente tem que analisar. E essa questão dos filhos também tem que trabalhar bem direitinho. Então a lei já foi nesse sentido, né, dizendo, olha, perdeu o poder familiar, não tem mais o poder familiar, o que é um avanço muito interessante. Então a gente vem de momentos, né, que você tinha a possibilidade dele ser absolvido, agora ele vai ser punido mais grave e vai perder o poder familiar, é a evolução. Agora eu acho, por exemplo, minha opinião, te peço desculpa se você não concordar, mas ainda há alguns tópicos que são importantes relevar. Por exemplo, o homem, ele tem é muito mais fraco mentalmente do que a mulher. A mulher, queira ou não queira, aceite ou não aceite, a mulher tem mais inteligência que o homem. O homem, a gente Deus, não tem quando dados, criou... Não, isso é fato. O homem, quando criou o homem, o Deus, quando criou o homem, ele deu força física para o homem. Não dá para a mulher querer se igualar na força 99% física. dos homens é mais forte do que a média das mulheres, 99%. Então, eu digo no geral, talvez eu não consegui chegar tanto, 99%. E a mulher, Deus deu como arma a inteligência. A mulher, se ela for inteligente, ela usar a inteligência, ela faz do homem o que ela quer. O homem é passivo de dominação por inteligência. Eu sou homem. E eu sei que minha mulher, ela domina. Eu acho que a mulher tinha que encampar uma cultura, que eu acho que a mulher está criando uma cultura errada, ela querer bater de frente na força física. Mas aí eu também acho que não é bem assim. Eu acho que essa porque aí vamos falar do feminismo, por exemplo. O feminismo vai dizer, se a gente for para o dicionário olhar o que é feminismo significa o seguinte, movimento que busca igualdade entre homens e mulheres. Então há uma deturpação também, que eu acho importante isso falar. Que é importante que eu ia falar. Há uma deturpação. Porque se você for para o dicionário, e aí a gente faz esse desafio, né? Dá uma olhadinha, dá uma gugada aí, coloca feminismo, você vai encontrar um movimento que busca igualdade. É um movimento lindo. Justamente eu queria abordar. Não tive a tua propriedade que você teve de fazer a coisa tão fácil, tão simples. Mas é isso que você falou. O feminismo é igualdade, não superioridade. Não. Jamais buscou a superioridade. Jamais haverá uma união se um dos dois quiser ser superior ao outro. O homem já foi. Hoje não pode mais ser. Sim, não deu certo, né? Não deu certo. E se a mulher for superior também não vai dar certo. Porque sempre quando a gente tem... Isso é igual. E aí eu vou trazer então uma pesquisa interessante. Essa é uma pesquisa da Suécia. Ela foi feita durante 26 anos. Então é uma pesquisa, por 26 anos. E foi analisando exatamente essa questão dos casais feministas, no sentido de que um respeita o direito do outro e o outro respeita o direito do né? E aí vai chegar uma conclusão, durante 26 anos na Suécia, chega uma conclusão final que diz o seguinte, que o homem que lava a louça é mais feliz, o homem que lava a louça tem mais saúde. Porque é uma brincadeira que se faz na conclusão, mas para chegar a essa ideia de que se você divide as tarefas, se você divide as preocupações, se você tá junto com o outro, né, e o outro com você, claro que você é muito mais feliz. Aí é uma outra pesquisa, não tem como. Aí uma pesquisa mais picante é dos Estados Unidos, que vai verificar se os casais feministas têm mais felicidade no amor, no sexo mesmo, né? E aí conclui também que sim, porque claro, se você respeita o outro, se você tem o outro em alta conta, se você está preocupado com o que o outro está sentindo, né? Você tem uma relação muito melhor e as relações melhores são muito mais saudáveis, são muito mais felizes, né? Aí que tá, quando os dois participam, vou falar uma coisa engraçada, um bolo, que eu já passei por isso. Quando os dois fazem um bolo, não a mulher ou o homem, o bolo fica mais gostoso. Não, com certeza. Você pode reparar que o bolo fica muito mais gostoso. Com certeza. Eu acho que o amor, porque uma das coisas, a válvula mestre do amor é a coparticipação. Você, para gostar da tua esposa, veja, em posições de igualdade. Porque você pode ser diferente, né? Você pode ser diferente, o homem e a mulher podem ser diferentes. Mas são diferentes. São diferentes. Isso que torna os dois uma coisa só. E viva as diferenças. E você pode ter diferença entre homens, pode ter diferença entre mulheres, não é um problema nenhum. O problema é quando a diferença ela é vista como desigualdade.
E aí são dois termos que a gente gosta sempre de trabalhar, né? Viva a diferença entre os próprios homens, entre as próprias mulheres, entre homens e mulheres, mas a gente não pode imaginar que um tenha mais direitos do que o outro pelas suas diferenças. Eu posso salgar um pouco a conversa? Posso. Posso tomar liberdade de falar uma bobagem? Necessariamente. Você vê um casal, quando eles têm uma discussão, uma coisa saudável, porque eu acho que a discussão entre os dois é saudável. O que acontece? Você tem um elevo, você tem muito mais amor no ato seguinte. Sim, mas quando é uma discussão em níveis de não, igualdade, é o que eu estou te falando, discussão. Não é briga nem ofensa. Sim, exatamente. Eu discordo de você num pensamento, em determinada coisa, a gente bate boca. Não é muito mais gostoso depois do bate-boca então, a reconciliação? Porque você agora, outra coisa é entende. ofender, brigar. Você tá... Mas eu acho que quando você se entende, né, tudo fica melhor. Qualquer coisa fica delicioso. melhor. Agora, voltando só para o Appiah, só para a gente não esquecer desse ponto, porque quando ele faz, que eu falava do Código de Honra, é o livro dele, né? E ele faz análise do enfaixamento dos pés das chinesas, do duelo e dos crimes de honra. Ele chega a uma conclusão de que tem uma coisa que é comum nessas grandes revoluções culturais, que ele chama de revolução cultural. E ele fala que é um sentimento da psicologia, e ele fala que é a vergonha. Olha que interessante. Então, quando você começa a se envergonhar do que você está fazendo, é que você consegue mudança. E isso verdade. Então, e uma coisa que me incentiva a estar no Brasil inteiro falando sobre essa questão da violência contra mulheres, e estando até fora do Brasil, porque a gente percebe que as pessoas estão sentindo vergonha desses números de mortes de mulheres que a gente tem, né? Foi exatamente a sua fala inicial, né? Essa indignação. Mas como que a gente pode ter tantas mulheres sendo mortas no Brasil? Como que o Brasil pode ser o 5º país que mais mata mulheres, né? O que está acontecendo? Então, essa indignação a gente começa a ver na sociedade. Essa vergonha a gente começa a ver na sociedade. E é um pontapé inicial para que a gente possa fazer uma alteração. Muito embora os números ainda sejam tristes para a gente, né? A gente viu os números de 2017 comparado a de 2016, nós aumentamos em 6% o número de mortes de mulheres, 6% de um ano para o outro. Isso nos causa uma aflição muito grande, mas, por outro lado, a gente está vendo aí a sociedade já atenta a esse tema. Só de ser chamada para falar desse tema aqui no programa, já mostra que esse tema está sendo objeto de importância. Eu vou tomar liberdade de até colocar dentro do que você falou, eu acho que um problema também que está esse índice alarmante e triste do índice de morte, mas eu acho que isso tem a ver um pouco com o momento que nós estamos vivendo. As pessoas estão muito nervosas. Hoje ninguém aceita. Se você tem uma discussão, o cara te fecha, você já quer matar. Já desce do carro para matar o outro. As pessoas estão muito nervosas. Acho que esse índice de matança da mulher, eu acho que tem um pouco a ver ao índice de nervoso e de violência que está, não só contra a mulher, mas tudo. Porque a gente observa que os índices de mortes de homens também aumentou, né? Muito. Aumentou. Esse mesmo Atlas da Violência de 2019 vai mostrar isso, vai aumentar. Muito. Hoje se mata como você vai na padaria e come um pedaço de pão. E agora vem a questão da arma de fogo, né? Essa eu não me conformo, meu Deus do céu. O brasileiro já está com intolerância, está sofrendo, não tem emprego, as pessoas já começaram a voltar a passar fome. Ainda o presidente da República quer liberar arma. Aí falando da criminologia, os estudos da criminologia, em todos os países vão mostrar exatamente isso. Quanto mais arma, você não tem mais defesa, você tem mais ataques. Mais ataque, né? A arma te faz, você fica dono do mundo se você tem um revólver. Então, a própria recomendação que a gente já ouviu por aí, da questão como resolver o problema da violência da mulher, botando uma arma na mão de cada mulher, poxa vida, realmente assim, é uma forma de pensar totalmente equivocada, né? Totalmente. Nós temos que, a questão da violência contra a mulher tem que ser resolvida pensando no homem, não pensando na mulher. A gente volta para aquela questão que a gente colocou. Então, temos que pensar por que os homens estão agredindo as mulheres, não por que as mulheres estão sendo agredidas, né? Então, essa que é a questão, não colocar o foco na mulher. E vamos ver o que está acontecendo com os homens para que haja essa agressão. A gente fala da questão cultural, e aí, claro, a questão cultural tem duas questões. Primeiro, que às vezes demora muito tempo para mudar.
né, porque a questão cultural demora muito tempo, mas o outro lado da moeda que eu gosto sempre de falar é que sendo cultural depende do quê? Depende da gente, depende de cada um de nós, depende da gente dar uma mexidinha aqui na cabeça, né? Exatamente, mexer um pouquinho. Mexe aqui os pra botõezinhos, mudar, aqui os pinos e tal, e começa a pensar diferente, começa a pensar que o homem e a mulher têm as mesmas características, são diferentes, mas não são desiguais, que têm os mesmos direitos, e começar a ver e enxergar os micromachismos, né? Que é aquela coisa que a gente vai reproduzindo essa violência sem perceber. Então, acho que a gente tem essa possibilidade de mudança, é uma possibilidade que depende de cada um de nós, depende, então, primeiro, de você ter o conhecimento, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, doutor, o que não se mede não se muda. Então, Exatamente. você tem que medir. Nós medimos, a questão da violência contra a mulher está num nível altíssimo. Bom, agora que a gente mediu e percebemos que está num nível alto, o que a gente tem? A gente tem uma conscientização do fato. Então, aquelas pessoas que estavam, antes de ouvir essa entrevista, que achavam que as mulheres estavam de mimimi, que estavam reclamando sem necessidade, sem importância e tal, não, já perceberam que os dados realmente estão... Mudar, tem que mudar. Tem que mudar. Então, você tem a conscientização. A partir da conscientização, você começa a se mexer, né? Porque você diz, não, eu estou incomodado em ficar aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. E isso traz exatamente a transformação. Então, eu acho que a gente está nesse comecinho ainda dessa etapa, mas que vai levar à transformação. Tem que subir, a coisa tem que mudar. Tem que mudar. Doutora, eu estou numa tristeza. Terminou já? Ah, que pena. Está tão gostoso, é tão sadio, tenho certeza que quem está nos ouvindo deve estar amando. Porque é uma coisa tão importante para a sociedade. Você falou com muita propriedade, eu quero te aplaudir. A sociedade tem que mudar. As pessoas têm que evoluir. A pessoa precisa fazer assim, para ver se move um pouco o pensamento, se quebra os parâmetros, se quebra os conceitos. Sabe, as pessoas se desarmam um pouco. A pessoa, antes de matar uma mulher, ela deve pensar, tá bom, eu lavei a minha honra. E amanhã, como é que vai ser sem ela? E até porque também não é nem a honra dele, né, que está em jogo. Na verdade, se ela traiu, o problema é da honra dela, não é dele. Né? E quem errou foi ela, não foi ele. Então, até essas mudanças que a gente tem que trabalhar. Eu te digo muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Estou satisfeito e emocionado, porque foi muito gostoso. Quero te perguntar uma coisa. Normalmente eu quebro o protocolo, porque já não anunciei o teu currículo e vou anunciar de forma diferente. Você gostaria de mandar alguma mensagem, de deixar algum endereço fora o que já apareceu na tela? Eu gostaria, quem encerrar quiser, o assunto, se quiser mas falar a gente nós temos um curso de especialização, Direito das Mulheres. Então, quem esteja interessado em trabalhar mais essa questão do direito das mulheres, de aprofundar mais nesse tema, seja homem, seja mulher, não precisa ser só mulher para estudar o direito das mulheres, né? Exatamente. Então, pode ir lá no meu curso, o nome é exatamente esse, meu curso, não é meu, é o nome, né? Meu curso, Direito das Mulheres, e vai aparecer, então, lá esse curso, que é um curso de especialização, em que a gente trabalha todos esses temas com mais profundidade, né, e tal. E o meu contato também, quem queira entrar em contato, tem as minhas redes sociais, o Instagram, Facebook, e também o contato meu de e-mail. Meus amigos, falei a verdade, vocês sabem que eu falo aquilo que eu sinto e não o que eu devo falar. Estou emocionado. Esse assunto é muito importante. Eu acho que a imprensa tem que olhar um pouco mais, porque tem coisas, às vezes, a gente fica falando besteira na imprensa e não fala aquilo que é importante, que é justamente as coisas que estão afligindo e machucando a sociedade. Está na hora de um homem repensar a sua posição, está na hora de a mulher repensar a sua posição, esquecerem quem é quem e se unirem, se igualarem para que possam viver melhor. Não tem nada na vida de um homem, de uma mulher, tão bonito quanto a união de um casal, um completando o outro. Quem é casado sabe disso. Como é gostoso você deitar abraçado com teu companheiro, tua companheira, e dormir abraçadinho. Aquele famoso conchinha. Famoso conchinha. Como é gostoso. Pensem sobre isso. Prometo para vocês que eu vou tratar mais de perto esse assunto. Vou convidar outras pessoas, além de público, já dizer, eu vou convidar novamente a doutora Alice, que foi um banho de cultura, um banho de informação. Gente, o programa chegou no fim. Chegou no fim, é verdade, acabou. Acabou porque terminou. Eu amo vocês. Obrigado da audiência. Semana que vem tem mais, hein? Não vai me deixar, não.
Amo vocês. Quero dar toda a colônia estrangeira, de Japão, Índia, Estados Unidos, os países da América do Sul, que tanto nos assistem. Obrigado. Eu amo vocês. Fui.